Como uma nova tecnologia de imagem pode contribuir no entendimento da fisiopatologia de uma doença bem estudada? A integração multimodal da regurgitação aórtica passa pela ressonância? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. O uso da ressonância na regurgitação aórtica pode auxiliar e muito, nos fornecendo biomarcadores que alteram precocemente antes mesmo do remodelamento miocárdico ocorrer, permitindo assim uma potencial possibilidade de antecipação da intervenção cirúrgica. Mas precisamos entender quais são esses marcadores e a relação com a história natural e fisiopatológica da insuficiência aórtica. Sabemos que a regurgitação aórtica é uma valvopatia que gera uma sobrecarga predominantemente volumétrica no ventrículo esquerdo, com evolução após anos para hipertrofia excêntrica e dilatação das câmaras cardíacas, a fim de acomodar o volume regurgitante. Essa fase de remodelamento miocárdico usualmente ocorre de forma assintomática e prolongada, e quando esses mecanismos adaptativos atingem seu limite, o paciente começa a ficar sintomático, e a disfunção do VE muitas vezes está numa fase irreversível. O momento ideal para intervenção cirúrgica nas valvopatias ainda continua sendo um desafio. A intervenção precoce pode evitar o remodelamento irreversível e a perda da função ventricular, mas, por outro lado, agrega o risco de uma cirurgia de grande porte em um paciente assintomático ou oligossintomático. Atualmente, as diretrizes indicam intervenção para pacientes com regurgitação aórtica importante sintomáticos ou assintomáticos com complicadores, basicamente uma fração de ejeção reduzida ou diâmetros aumentados do VE. No entanto, isso ocorre como consequência tardia de um processo lesivo ao miocárdio, que já vem ocorrendo há anos. Assim, levando a uma crescente preocupação com os critérios atuais de intervenção e impulsionando a busca por parâmetros que mostrem alterações mais precoces antes de apresentar consequências irreversíveis. Além de representar uma fase mais tardia da doença, existem outros questionamentos a serem realizados quanto ao uso desses parâmetros de forma genérica. Os diâmetros medidos de forma linear em um eixo único podem não representar o real remodelamento tridimensional, não captando as diferenças geométricas do remodelamento, cônica versus esférica. Ainda, grande parte dos critérios que utilizam diâmetro como complicador não são indexados pela superfície corporal. O que às vezes é um diâmetro normal para uma pessoa grande pode já ser aumentado para uma pessoa com a menor superfície corpórea. Além disso, estudos têm mostrado limiares de risco diferentes para medidas do VE quando considerados sexo e idade. Mulheres e idosos aparecem atingir esse limiar com ventrículos menores que homens. Em outras palavras, esperar um diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo maior do que 50 mm em uma mulher talvez possa ser tarde demais. O ecocardiograma transtorácico bidimensional continua sendo um método de imagem inicial de investigação, auxiliando na identificação da etiologia da patologia valvar e na graduação da gravidade de regurgitação aórtica. Porém, sua limitação já comentamos, as medidas lineares podem não refletir verdadeiro aumento da câmara que ocorre com certa diversidade tridimensional. Nesse contexto, o ecocardiograma 3D pode melhorar a avaliação, sendo capaz de medir volumes do VE sem suposições geométricas. Já o strain longitudinal global ecocardiográfico pode se encontrar reduzido mesmo em pacientes com regurgitação aórtica crônica sem queda da fração de ejeção, sendo um potencial marcador mais precoce de disfunção ventricular esquerda. Antes de falar da ressonância magnética cardíaca, considerada padrão ouro para avaliação de volumes e fração de ejeção, um breve parênteses da fisiopatologia e do que por que a ressonância pode auxiliar na identificação mais precoce de potenciais pacientes mais graves. A regurgitação aórtica provoca uma sobrecarga de volume e pressão que, com o tempo, promove aumento do estresse parietal, hipertrofia compensatória, ativação neurohormonal, estimulando fibroblastos cardíacos a produzirem colágeno e se depositar na matriz extracelular. Essa fibrose intersticial difusa começa a se acumular no miocárdio em resposta ao estiramento crônico e toda essa cascata de ativação neurohormonal enrijece o ventrículo, mesmo antes de apresentar queda na fração de ejeção.
Eventualmente, essa fibrose pode progredir para uma fibrose de substituição, cicatricial ou focal, marcando a perda da plasticidade miocárdica, podendo ocorrer mesmo em fases iniciais. Após esse ponto, mesmo com a troca valvar, o remodelamento reverso, que é a redução do volume cavitário, pode estar limitado. E o que isso tudo tem a ver com a ressonância? Além de avaliar de forma acurada os volumes, fração de ejeção e regurgitante, é o único método de imagem que fornece avaliação de fibrose miocárdica. A fibrose miocárdica está presente em cerca de 1/3 dos pacientes com regurgitação aórtica moderada e importante, sendo um fator preditor de mortalidade. Para avaliação de fibrose miocárdica, a sequência de realce tardio nos auxilia na identificação de fibrose de substituição, enquanto a avaliação do mapeamento T1 e do volume extracelular permite a identificação da fibrose intersticial difusa. Esses parâmetros podem estar alterados mesmo em pacientes assintomáticos, com regurgitação aórtica. Hoje, o que podemos propor para a avaliação da gravidade da insuficiência aórtica é uma integração de marcadores estruturais como volumes, biológicos teciduais, como realce tardio, funcionais, como strain longitudinal global, e clínicos, como sexo e idade, visando uma identificação mais precoce do paciente de risco, antes que chegue ao ponto de irreversibilidade. Assim, a ressonância tem um grande potencial para ser integrada ao ecocardiograma na avaliação da regurgitação aórtica e aos demais parâmetros clínicos, por ser capaz de fornecer de forma mais acurada os volumes, a função ventricular, a fração regurgitante e a fibrose. Talvez o principal papel seja na avaliação da fibrose miocárdica, principal biomarcador precoce que pode influenciar no timing para a correção cirúrgica e permitir uma maior probabilidade de remodelamento reverso pós-operatório. Além disso, vimos que volumes, diâmetros e fração de ejeção são parâmetros usualmente tardios e a maior parte das diretrizes atuais usam majoritariamente valores de corte universais, sem individualizar de acordo com sexo e idade. Levando tudo isso que trouxemos aqui, a decisão cirúrgica pode ser personalizada e antecipada para evitar que o paciente chegue ao ponto de irreversibilidade. Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientada pelos doutores Bernardo Lopes e Ariane Pacheco, Ingrid Debaco escreveu um excelente texto sobre o uso da ressonância de coração na regurgitação aórtica. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club, deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.